Raciocínio clínico. Muito se fala sobre sua importância, mas para realmente desenvolver essa competência, é essencial entender como ele funciona de maneira estruturada. Pois sim, o raciocínio clínico tem uma estrutura. Quando o raciocínio clínico é organizado, o terapeuta passa a ter clareza sobre o próprio processo de tomada de decisão. E isso transforma completamente a prática profissional. Porque na clínica, o que diferencia um atendimento tecnicamente orientado de um atendimento intuitivo não é apenas conhecer técnicas ou protocolos. É saber quando, por quê e para quem aplicá-los. Essa clareza nasce de um raciocínio clínico sólido que integra duas dimensões inseparáveis, a pessoal, relacional e a técnica. Mas antes de avançarmos nesse tema, seja bem-vinda à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. O raciocínio clínico é, antes de tudo, um processo de cognição e metacognição. É a capacidade do clínico em observar, analisar e integrar informações, enquanto reflete sobre as próprias interpretações. Quando o paciente fala, você escuta, mas ao mesmo tempo pensa sobre o que está escutando, sobre o significado dentro do modelo teórico e sobre o que você está sentindo e pensando como terapeuta naquele instante. É uma tradução contínua entre o que o paciente traz, o que a teoria explica e o que sua percepção clínica identifica. Para que esse processo seja efetivo, ele depende de dois grandes pilares que se retroalimentam: o pessoal relacional e o técnico. O pilar pessoal e relacional começa pela autoconsciência emocional. Perceber suas próprias reações afetivas, cognitivas e fisiológicas na sessão. Em seguida, vem a regulação emocional, não para eliminar desconfortos, mas para se manter funcional, mesmo quando o caso é difícil. O silêncio é incômodo ou o paciente expressa resistência. Essa autorregulação sustenta a qualidade da intervenção. E isso se conecta diretamente a outra habilidade fundamental, a tolerância à incerteza. Ser terapeuta é conviver com hipóteses, com etapas nebulosas, com momentos de dúvida. Quando o profissional busca certezas absolutas, surge rigidez, perfeccionismo e dependência de protocolos. E com isso, o raciocínio pode se enfraquecer, porque raciocinar clinicamente exige confiar no processo, na relação e na própria capacidade de ajustar a rota. Essa dimensão pessoal relacional inclui também uma escuta ativa, que vai além do conteúdo verbal. Uma escuta que capta padrões, repetições, inconsistências e funções comportamentais. Validar é parte essencial dessa postura. Reconhecer o sofrimento do paciente sem reforçar interpretações disfuncionais. É o ponto de encontro entre empatia e técnica. Outro componente indispensável é a sensibilidade cultural, social e contextual. Nenhuma intervenção é neutra. A história, o ambiente e as crenças culturais do paciente influenciam profundamente o modo como ele sofre e, portanto, o modo como você intervém. Isso inclui adaptar a linguagem, traduzir conceitos e tornar a teoria compreensível e aplicável no cotidiano do paciente. Mas todo esse repertório pessoal e relacional só ganha potência quando está apoiado em um segundo pilar, o técnico. O raciocínio clínico técnico começa pelo domínio dos modelos teóricos. Eles oferecem mapas de funcionamento, especialmente os modelos cognitivos e comportamentais dos transtornos e das dificuldades clínicas. Mas o mapa não basta, é preciso adaptá-lo ao terreno real, ao caso específico diante de você. E esse processo acontece por meio da formulação de caso. A formulação é a integração da teoria com a história e o funcionamento atual do paciente. Ela revela não apenas como o problema se formou, mas principalmente como ele se mantém. Identificar processos de manutenção é uma das competências centrais do raciocínio clínico. A pergunta-chave não é qual é o diagnóstico, mas o que está mantendo esse ciclo ativo. Aqui entra também o conhecimento de psicopatologia e diagnóstico diferencial, não como rótulos classificatórios, mas como ferramentas interpretativas para diferenciar padrões, compreender funções psicológicas e organizar o planejamento psicoterapêutico. A intervenção técnica é consequência natural da formulação, não o contrário. A pergunta nunca é qual técnica usar, mas qual processo está ativo aqui e qual intervenção o modifica. Essa lógica que coloca o terapeuta em posição ativa e intencional, não reativa. E o raciocínio clínico não termina na intervenção, ele se renova continuamente por meio da avaliação de progresso. A TCC é empírica por natureza. Observamos padrões,
Medimos respostas, avaliamos mudanças e ajustamos a rota. Cada sessão oferece novos dados que alimentam o raciocínio clínico e direcionam o próximo passo. É importante reconhecer que no início da prática é comum sentir insegurança ao estruturar sessões ou a direcionar o foco. Muitos pacientes chegam querendo apenas contar sobre a semana, e o terapeuta, por receio de parecer diretivo demais, acaba aderindo a um formato mais passivo. Mas parte da TCC é psicoeducar o paciente sobre o propósito do processo na abordagem. Há espaço para escuta, mas existe também um plano, metas e indicadores claros de progresso. E se você se sente inseguro em conduzir tudo isso não é deficiência técnica, é parte natural do desenvolvimento profissional. É justamente aqui que a supervisão baseada em competências se torna essencial. Ela permite treinar habilidades específicas, revisar decisões clínicas, desenvolver tolerância à incerteza e fortalecer o raciocínio clínico por meio de prática deliberada. No fim, pensar clinicamente é integrar técnica e humanidade, é ter estrutura sem rigidez, sensibilidade sem perder direção. É um exercício constante de consciência do paciente, da teoria e de si mesma. Porque o que diferencia a terapeuta que aplica técnicas daquela que transforma processos não é a quantidade de intervenções que conhece, mas a qualidade do raciocínio que sustenta cada escolha. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!